Fala galera do Facebook, boa noite aí pra todo mundo. Tô vindo aqui, nem ia fazer nada hoje, mas assim, devido aos acontecimentos do dia, a gente é obrigado a falar alguma coisa, né? Porque infelizmente a gente viu hoje essas manifestações, mas que não foram manifestações como a gente já viu no passado, né? Manifestações pró-democracia, manifestações para melhorias do país, né? Foram manifestações a respeito de uma certa ditadura que quer se impor a qualquer limite, né? E que infelizmente está tomando conta do Brasil e está passando muito da questão da ideologia política, né? De ideias, do que seja esquerda, direita, do que seja a favor ou contra. Eu acho que está um pouco demais, né? Que a gente viu hoje, né, nas ruas lá da Avenida Paulista, pessoas inclusive imitando, imitando, né, gestos neonazistas, fazendo apologia a um monte de coisa, né? E a gente tenta alertar as pessoas do que está acontecendo e as pessoas simplesmente pensam que você está falando algo contra um candidato ou contra alguma coisa assim, né, que você não concorda. Quem me conhece de muito tempo, quem convive comigo, sabe que eu fiz campanha para Bolsonaro, principalmente no segundo turno. No primeiro não, no primeiro eu votei em Ciro Gomes, mas no segundo turno, como o Ciro não chegou, eu acabei optando pelo Bolsonaro, não porque eu via nele um candidato preparado para pegar o Brasil e levar adiante, mas porque naquele momento eu entendia que o melhor para o Brasil era não ter a continuidade do governo do PT. Por que, que eu entendia isso naquele momento? Nenhum Estado se faz com soberania se um governo permanecer por muito tempo, né? Então o PT ele já vinha de 4 mandatos e quando você tem um governo que se faz presente por tanto tempo, ele vai aparelhando o Estado. Então eu não via como salutar para o Brasil a questão de você ter um governo como o do PT por mais 4 anos, então eu acabei optando pela questão do Bolsonaro. Só que em pouco tempo, né, a gente não tem nem 2 anos de gestão aí do Bolsonaro, a gente está vendo que o problema é muito pior, né? O problema é muito pior, porque é, eu poderia aqui até citar a questão é, das campanhas de campanha dele de governo aí que ele não está fazendo, né, das promessas de campanha, mas se eu for me ater só à questão da pandemia, né, os desmandos que ele tem cometido aí, a má administração que ele tem feito a respeito dessa questão da pandemia, só isso aí já valeria eu deixar de apoiá-lo. Fora as outras coisas, né? Fora estar entregando aí o Brasil para o Centrão, fora, fora usar aí dos artifícios de interferir na PF para proteger família, né? Fora a questão de apoiar gabinete do mal para ficar fazendo fake news, né? Fora a questão do fundo partidário que ele disse que ia acabar e além de não acabar ainda dobrou. Então assim tem muitas questões que me fizeram não apoiar mais o Bolsonaro. Mas isso é uma opinião minha, né, política. Agora, depois do que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, na internet, e a respeito do que tem acontecido, principalmente hoje, né, hoje assim foi fora de qualquer cogitação. A gente vê um monte de situações acontecendo. No Rio de Janeiro, por exemplo, PM aponta fuzil para um rapaz que estava fazendo protesto. O que que isso leva a crer, né? Nos leva a crer. A gente está à beira de uma guerra civil.
Por quê? É, as pessoas elas estão, através da narrativa do presidente, né, principalmente os seus apoiadores, os mais fanáticos, eles estão se colocando contra o Estado. O que que isso quer dizer? É que as pessoas se colocando contra o Estado, né, achando que o Estado é inimigo, né, que o STF, que o Congresso, que a Câmara, que todos são inimigos, né, todo mundo numa bolha bolsonarista, isso é muito perigoso. É perigoso para a democracia, é perigoso para a questão até da segurança nacional, entendeu? Porque as pessoas vão acabar entrando em guerra por um motivo torpe de política, entendeu? Porque o presidente da República não se comporta como presidente, ele acha que ele é líder de uns milicianos, entendeu? Ele se comporta como se ele ainda tivesse em campanha política. Ele não, parece que ele não entendeu ainda que ele já é presidente da República. Quando ele faz uma ação, por exemplo, de ir até uma pastelaria para ficar lá comendo pastelzinho, fazendo aglomeração de pessoas, é de uma irresponsabilidade tremenda, porque a gente está fazendo tudo que é campanha possível, inimaginável, nessa situação de pandemia que a gente vive, para proteger, né, as nossas pessoas, não só a gente, como pessoa, mas os nossos familiares, né, nossos amigos próximos, pessoas que a gente ama. A gente faz campanha de conscientização para o isolamento social, e o maior líder, né, que era o cara que deveria chegar nas redes sociais, chegar na imprensa, usar o poder dele como presidente para acalmar a situação no país, ele faz justamente o contrário, né? Ele bota mais lenha na fogueira, né? Ele acende mais o fogo, né? Ele acende mais o fogo quando ele, por exemplo, ele não administra bem a questão das trocas de ministro dele de saúde, né? Quando você fala isso com um apoiador de Bolsonaro, eles sempre dizem que mas o Lula trocou 70 e tantos ministros, o PT trocou não sei quantos ministros. Meu amigo, não importa. O que importa é você entender que em meio a uma pandemia você trocou ou está trocando dois ministros da saúde em pouco tempo na pasta que mais precisa de atenção, é a que está tendo atenção negativa, porque você troca de ministro, e agora você coloca esse pessoal aí, os militares que estão tomando conta da pasta lá da saúde, totalmente despreparados. Você vê as declarações dos caras, não são condizentes, né? Eu que sou leigo nessa parte da saúde, eu não tenho nenhuma formação nessa área, mas você vê as declarações dos caras e você não consegue entender lógica, você não vê planejamento. O pessoal falava muito da direita, né, que o pessoal da esquerda gostava de lacrar, né, e o pessoal da direita agora está querendo lacrar também, né, sempre está jogando para a galera, para a torcida, em vez de fazer um governo efetivo para ajudar na pandemia, ajudar a acalmar os ânimos das pessoas, ficam jogando para a galera, fazendo campanha eterna, né, digamos assim. Então, assim, fica difícil, né? Você vê hoje, não sei se os amigos aí acompanharam, na Avenida Paulista, pessoas fazendo movimentos nazistas, né, da época de Hitler. Quem estudou isso aí sabe. Então, assim, são situações perigosas que esse povo está misturando as coisas. E é por isso que, digamos assim, uma ala mais conservadora mesmo do Brasil está preocupada, porque se acontecer alguma coisa com esse presidente, né, que eu não sei se vai acontecer, mas se vier a acontecer dele cair, a preocupação já está em ser no pós. O que acontecerá se Jair Messias Bolsonaro cair? Né? Como será o dia seguinte? Será que a gente vai acordar, né, nós que somos assim contra o governo dele, com arma na cabeça, né, do pessoal que apoia? Porque, assim, claro que nem todo eleitor do Bolsonaro é extremista a ponto de fazer isso aí, mas tem uma ala que é extremista. E as pessoas que são assim mais sérias, elas estão preocupadas com essa questão. Estão preocupadas exatamente com essa questão de você não ter o controle desse tipo de situação. Você viu na manifestação de hoje, vocês viram, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu estava acompanhando bastante aí à tarde pela CNN, confrontos
ideológicos que não tem nada a ver. Se você pegar aquelas pautas que aqueles caras estavam lá, eles não estavam defendendo o Brasil. Eles estavam defendendo um partido, estavam defendendo um político. E se você pegar essas mesmas pessoas, na época da campanha, muitas delas falavam que vocês que são de esquerda são alienados, vocês não têm pensamento, vocês são lulólatras, vocês são isso, vocês são aquilo. Né? A gente precisa de um país mais inteligente, né? Com pessoas que pensem. Aí eu pergunto a vocês que estão assistindo, é esse tipo de gente aí que estava na Avenida Paulista que pensa? Né? Foi para isso aí que a gente elegeu um presidente, para ele, em vez de ajudar o brasileiro a passar pela crise, ficar andando de cavalinho como se fosse o rei do gado, né? Se você é a favor disso aí, meu amigo, desculpa, mas você é um alienado, entendeu? Você tem que morar na Bolsolândia, você não tem que morar no Brasil, não, certo? Aí fica aquele outro daquele retardado daquele Olavo de Carvalho, falando besteira lá no Twitter, dizendo que o Brasil tem que ser ucranizado, né? Para quem entende esse termo, quer dizer que o Brasil tem que passar por um movimento social onde o poder tem que ser totalitário, né? Tudo pelo governo e nada pelo povo, entendeu? Onde o governo realmente manda em tudo, tem a soberania, onde a democracia não vale nada. É só a palavra do governo. E quem não gostar, vai para a peia ou vai para a morte, entendeu? É isso que o Olavo de Carvalho prega e muitas pessoas que o respeitam seguem essa pauta dele, entendeu? Então, assim, é esse tipo de situação que a gente está vivendo, é esse tipo de momento que a gente está vivendo. Infelizmente, eu não vejo assim a curto prazo como o Brasil possa melhorar. Pelo contrário, não estou otimista, porque se a gente for olhar pelo lado da pandemia, eu acho que em todo local, né, não é só aqui onde eu moro em Guamaré, mas em todo local está havendo irresponsabilidade. As pessoas não estão cumprindo o isolamento social, né? Aqueles que não estão podendo cumprir porque precisam trabalhar estão revoltados com quem está em casa, e quem está em casa, ao invés de estar fazendo o seu isolamento, por exemplo, estudantes, estão indo jogar bola, estão indo pescar, estão indo para a praia, estão fazendo tudo o que não deveriam fazer. Por quê? Porque acham, né, pela narrativa do presidente, que pessoas novas não pegam a doença e se pegar é só uma gripezinha. Né? E caso aconteça alguma coisa, tem a santa cloroquina. É assim? A narrativa do presidente é só uma gripezinha, mas se acontecer alguma coisa, bota a cloroquina para dentro e está resolvido o problema. É como se fosse fácil desse jeito. Então, assim, é muito complicado o nosso momento como nação. Eu tenho 38 anos, mas eu nunca me vi nessa situação. Confesso que nem nos governos petistas a gente tinha tanta instabilidade no Brasil quanto está tendo agora. A gente tinha sim problemas sérios com questão de corrupção, né? A gente brigava muito por isso, né? A questão do mensalão, do petrolão. Inclusive, isso também é uma coisa para lembrar, porque esses apoiadores do Bolsonaro que continuam aí, né, hoje em dia eles ficam escrachando a Globo, mas na época que a Globo era contra o mensalão, né, o petrolão, que a Globo falava dessas coisas, que denunciava a galera do PT, que de certa forma ajudou a acabar com o esquema. Aí a Globo era uma maravilha, a Globo prestava serviço à comunidade, né? Aí agora que a Globo bate no mito, a Globo é um demônio. Em relação à Globo, todo mundo sabe a minha opinião. Eu não apoio a Globo pelas ideologias dela, pela apologia a drogas, a homossexualidade, a ideologia de gênero, tantas porcarias que a Globo oferece, né, que a gente realmente não apoia. Mas se você perguntar a qualquer pessoa idônea hoje, né, de esquerda ou direita, se você olhar friamente o jornalismo da Globo a respeito do Bolsonaro, do que está acontecendo no governo, não está acontecendo nada errado. Aí fizeram uma postagem, um meme aí, porque a Globo estava se importando com os palavrões do Bolsonaro, né, enquanto a Globo tinha Big Brother, que o povo fazia isso e aquilo.
É como eu disse, a ideologia da emissora não é boa, mas é como eu digo, vamos supor, tem um traficante, o traficante toma conta do morro, né, e de repente chega lá uma criança com 14, 15, 16 anos, que vê a mãe passando fome, o pai passando fome, e ele chega e ele quer ser office boy do tráfico, porque ele vê ali uma opção, né, de profissão dentro da comunidade, já que ele não tem acesso a estudo, não tem acesso a nada, porque o governo não chega, né? Aí o traficante vira para ele e fala assim: meu amigo, é o seguinte, não vá por esse caminho não, porque se você entrar por esse caminho, você vai morrer e vai deixar sua família triste. Ou seja, o traficante não presta, mas naquela situação com aquele garoto, ele deu um conselho bom. Entendeu? É a analogia que eu faço com a Globo. A Globo não presta, mas no que diz respeito à cobertura do governo, ela está agindo corretamente. Queiram ou não. Aí você pega, você vai falar com os apoiadores do Bolsonaro, aí você fala, aí ele pergunta assim: ah, que fonte você se inspira para falar alguma coisa? Aí você fala: é a fonte A. Aí a fonte A não presta. Fonte B não presta. Fonte C também não. D. Meu amigo, vocês se alimentam de quê? Se vocês não se alimentam de nada? Canal do Boi? É isso? Porque se fala de Nando Moura não presta, o antagonista não presta. O que presta é o quê? Terça Livre, que é patrocinada pelo governo, né? Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, assim, fica complicado a gente fazer qualquer tipo de analogia aqui positiva ao governo, né? E eu não tô torcendo contra. Tem gente que fala assim: ah, amiga, você tá torcendo contra. Pô, eu votei no cara, meu irmão. Eu gostaria que o meu voto tivesse bem representado, mas não tá sendo. E justamente por eu ter votado, é que eu posso cobrar. Eu posso cobrar, inclusive, mais do que quem não votou. Porque eu tô cobrando o meu direito. Eu votei no cara e eu tô cobrando. Entendeu? Eu vou lá na rede social dele. Eu sei que ele não vê, porque são milhares de comentários que chegam lá, né? E de cada 1 milhão que botam lá, talvez 100 seja negativo e sejam até deletados antes que ele possa ver, né? Porque ele diz que é ele mesmo que cuida da rede social dele, que não é assessoria. Então, assim, complicado o momento que a gente está passando. Queria muito ter uma perspectiva positiva para passar para todo mundo, do que vem acontecer. Respeito a opinião de todo mundo, respeito a opinião de quem é a favor, né, de quem acha que ele é perseguido, né, de quem acha que a mídia atrapalha, quem acha que existe uma situação aí de complô contra o mito, né? Porque ele é um cara. Boa noite aí, Marcos. Aliás, boa noite, Marcos, Auricélia, Samile, Paula, Moraes, Rejane, Soraya, Elisângela. Desculpa não ter dado boa noite antes, é que eu estou concentrado aqui. Mas assim, deixa eu voltar aqui o tema. Então não tem como você apoiar a questão do Bolsonaro, né, sem questionar. E as pessoas querem que você seja um apoiador, porque você votou, em que tudo você tem que. Não, o mito tá certo, o mito tá certo, tá certo. Não é assim. A gente tem que ser questionador. A gente tem que chegar e reclamar, né? Por que que, por exemplo, a gente tá vivendo no Brasil hoje essa guerra dessa cloroquina? Eu outro dia coloquei no meu Facebook, e é o que eu penso. Boa noite, Nenê. Eu não sou médico para chegar aqui e falar para vocês: usem cloroquina ou não usem cloroquina. Eu já tive várias discussões com pessoas a respeito disso. O que acontece, que eu já vi em algumas matérias, não é a questão do uso da cloroquina com acompanhamento médico, né? Porque assim, se você está no hospital, você está sendo monitorado, sua situação cardiológica está sendo monitorada, você está nos aparelhos, tudo bem. Se você está à beira da morte, boa noite, Ivani, você está à beira da morte, você tem dois caminhos: ou você morre pelo Covid ou você morre pela cloroquina, porque vai afetar alguma coisa em você. Então você toma, para ver se vai acontecer alguma coisa. Até eu tomaria, entendeu? Estando no hospital. Mas o que está acontecendo é que, graças à narrativa do mito, tem muitas pessoas aí alienadas comprando isso aí na farmácia e tomando. Os próprios especialistas falam isso,
que o pessoal está se automedicando. Às vezes nem sabe se tem o Covid, porque ainda não tem resultado, tem os sintomas, acha que tem um tipo de suspeita, já vai lá, já compra e já toma. Entendeu? Isso aí está complicando a vida de muita gente. Por quê? Porque um irresponsável inventou, né, um negócio que não tem comprovação científica 100% eficaz e empurra na goela do povo. E ainda mais, quer que os profissionais da área da saúde acabem com sua história, com seu currículo, receitando essa porcaria, empurrando a goela abaixo. Porque assim, qualquer um de vocês que esteja assistindo aí, qual de vocês, desesperado pela vida, como eu falei agora há pouco, eu tomaria, você desesperado pela vida, chega no hospital morrendo lá, se sufocando, que quem passou por isso diz que é uma situação que parece que você está se afogando, né? Você puxa o ar, aquela coisa não vem. Então, qual de vocês, chegando no hospital nessa situação, ainda tendo que assinar um termo, né? Tem que ter o discernimento de assinar um termo de responsabilidade pela sua vida, né? De usar o medicamento, qual de vocês talvez não fizesse uso do medicamento? Entendeu? Então, assim, é complicado essa situação, mais uma, né, do Bolsonaro, essa questão da cloroquina. Eu não vejo em outros países acontecendo essa discussão em cima desse remédio e essa polêmica toda, igual tem aqui no Brasil. Né? Se tiver, podem colocar aí no chat e me falem qual é o país hoje no mundo que discute a cloroquina. Porque não tem. Não tem. A verdade é que não tem. Entendeu? Então, assim, a gente fica aqui no Brasil discutindo coisas pormenores quando deveria estar discutindo coisas maiores. Como, por exemplo, a questão aí dos leitos, né, de hospitais, que inclusive o canal Terça Livre, para mostrar como eles fazem questão de alienar o povo, eu estava assistindo uma live deles um mês atrás, e na live deles teve um quadro lá que pessoas aleatórias de todo o Brasil, com a câmera de celular, abriam filmagem nos hospitais, onde supostamente a Rede Globo tinha feito reportagem dizendo que não tinha mais leito de hospital, dizendo que a Globo estava mentindo para a população, certo? Porque eles estavam lá com o celular em loco, provando para as pessoas que o hospital estava vazio, que era tudo uma armação, que não tinha pessoas internadas, pessoas de, por exemplo, Santa Catarina mandavam para lá. Aí eu não moro em Santa Catarina, eu moro no RN, eu olho aquilo ali, pô, deve ser verdade, né? Já que o cara tá mandando um vídeo lá de Santa Catarina, a Globo fez uma reportagem lá em Florianópolis dizendo que não cabe mais ninguém no hospital. Aí o cara manda um vídeo seguido falando que o hospital de Florianópolis está vazio. Eu não moro lá, qual é a minha tendência como alienado? Acreditar. Entendeu? Então eles fizeram esse fogo cruzado aí em todo o Brasil. Era pessoa de São Paulo mandando vídeo, tudo articulado. Pessoas de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Manaus, falando que os hospitais não estavam com leitos cheios, que era mentira. Aí mostrava até o sujeito lá, tipo, como se fosse os enfermeiros. Aí, ó, como é que tá cheio, como é que tem pandemia, como é que ninguém entra, se os caras estão aí, ó, usando o WhatsApp, sentadinho na cadeira, entendeu? Então, assim, até esse artifício usaram. Deixa eu ver o que a Samuel tá fazendo. O presidente totalmente irresponsável que só fala, só tumultuar, criar crise política no meio de uma crise. Exatamente, ele não está preocupado com a situação da pandemia. Ele é o lacrador da direita, né? A gente tinha vários lacradores da esquerda, e agora ele é o lacrador da direita. É o lacrador máximo e tem os lacradorzinhos, que são os que seguem ele, né? Então, assim, é muito complicado a gente ficar imaginando um cenário melhor para o Brasil do que o que a gente tem agora. Por quê? A gente já está há mais de 2 meses em quarentena. Aí você tem a questão, vamos supor, dos empresários, porque aqui eu não sou nenhum idiota. Todo mundo sabe que está havendo desemprego no Brasil. Todo mundo sabe que tem gente quebrando. Tem gente próxima a mim, lá no Rio de Janeiro, que falou: Miguel, já estou quebrado, já demiti todo mundo. Né? Tem gente aí que já perdeu 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Tem fábrica de biscoito no Rio de Janeiro famosa que já fechou.
né? Fábricas de carro aí fechando. Ninguém é idiota, todo mundo sabe que existe uma crise econômica. Mas é o seguinte, vamos supor um cenário aqui, meus amigos. Você pode falar até no chat aí, concordando ou discordando do que eu vou falar. Vamos supor, abre o comércio, abre tudo, né? Vamos supor que você mora na beira da praia, aí você tem lá o ambulante que depende da venda lá do biscoitinho com chamate, né? Que no Rio tem muito, lá em Copacabana, no Leblon. Aí o cara vai lá da periferia, vai lá vender o seu negocinho porque está liberado pelo governo. Aí ele vai vender para quem? Porque você, que é responsável, você que sabe que a doença ainda existe, você vai pegar o seu filho, sair da sua casa para ficar com aglomeração, para sustentar a questão do ambulante? Eu quero que alguém responda aí no chat se vai. Porque assim é muito fácil. É a mesma coisa. Ah, vai abrir uma pizzaria porque o mito quer que abra o comércio. Beleza, vai reabrir. Quem é que vai pegar aí a namorada e vai para uma pizzaria em meio a uma pandemia para arriscar pegar a doença? Né? Porque é muito fácil falar assim, ah, vamos abrir tudo. Beleza, vamos abrir. Né? Mas vamos ver quem é que vai frequentar? Eu não vou. Eu não vou. Eu quero saber quem é que vai frequentar. Porque assim é muito fácil. Entendeu? Falar no meio de uma crise, ah, vamos abrir porque todo mundo está quebrado. Meu amigo, a solução hoje, eu não sou empresário não, já fui, mas hoje eu não sou. A solução hoje, para o nosso momento, é a internet. Quem é empresário, ao invés de ficar reclamando da vida, tem que se reinventar, tem que usar a ferramenta da internet, usar delivery, usar outro tipo de sistema, meu irmão, para tentar driblar a crise. Não adianta você ficar tentando forçar uma situação, porque não vai rolar, entendeu? Tem muitos empresários aí que não quebraram. Por quê? Porque em vez de estar reclamando lá na porta do presidente, ou em rede social, que está quebrando, que não sei o que, o cara se reinventou. O cara partiu para um sistema novo. Tá ganhando dinheiro de outras formas, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes são acomodadas e querem que seja tudo do jeito delas. Só que não dá. A gente está brigando contra um inimigo invisível, né? Que é uma crise de pandemia que não é só nossa, mas ela está mais acentuada no Brasil porque o comportamento do brasileiro está sendo ignorante, porque o presidente é o mais ignorante dos seres. Como é que a gente passa por cima disso? Né? Como é que a gente passa por cima? Eu sei que grande parte da população não apoia mais. Grande parte da população não compactua com as falas do presidente, não segue os seus conselhos, né? Não vive na rua dando bobeira. Né? Mas tem outra parte da população que não está nem aí. Né? Eu vou dar um exemplo daqui da minha cidade. Aqui tem a questão da lei de você não poder andar sem máscara na rua, nos comércios e tal. Sexta-feira eu estava na farmácia, fui comprar um remédio e entrou um rapaz, mais ou menos de uns 30 anos, né, que não é nenhuma criança de 5 anos, desavisada, sem máscara. Revoltou os clientes e revoltou as vendedoras. Aí eu fico imaginando se acontecesse como aconteceu naquela situação lá daquele episódio do ônibus, que eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, de uma mulher que, tudo bem, disseram várias coisas, disseram que ela era uma drogada, que ela tinha cuspido numa senhora, que causou revolta, mas eu vejo a hora acontecer essas coisas no Brasil, de pessoas assim, que querem desafiar a doença, ou querem se fazer melhor do que os outros, chegarem nos cantos sem máscara, querendo desrespeitar e serem expulsos dos cantos, entendeu? Uma situação constrangedora, em que às vezes o cara que está certo, que é o que está de máscara, ele vai se revoltar com alguém que está errado, vai tomar satisfação e talvez pelo lado da lei sobre até para ele, se tiver polícia no meio, se tiver alguma queixa-crime, entendeu? Então assim, a gente está numa situação absolutamente chata e que onde a gente tinha que ter a melhor opinião para resolver as coisas, as melhores orientações, que seria do governo, o governo só está preocupado em lacrar, né? Você pega essa reunião ministerial, falei dela quarta-feira na live que eu fiz com a Adriana, essa reunião ministerial, que meia dúzia deles aí estão achando ótimo, que aconteceu lá, o que foi falado, estão soltando fogos, mas aí eu pergunto a vocês, eu já li a pergunta aqui da Samir, você que não votou no PT, aliás, você que não votou em Bolsonaro, você é de esquerda, você olhando aquela questão daquela reunião, você mudou de ideia a partir daquela reunião? Você vai passar a votar no Bolsonaro?
Eu, como apoiador dele no início e hoje não sendo mais, não mudei de opinião. Eu também não voto. Então você já tem 2/3 aí da população. Sobrou o quê? Sobrou só aquela galera dele ali, entendeu? Que justamente é o que hoje a gente contempla aí com essa nova campanha, somos 70%, que é exatamente isso. O pessoal da esquerda não vota. O pessoal que votou como eu continua não apoiando. Só sobrou aquela galera ali, entendeu? Aí você vai colocar o quê? São ou inocentes úteis, né? Pessoas que de alguma forma ainda não caíram a ficha, ou então são pessoas interesseiras, né? Que tem muito no meio. Deixa eu ver aqui a única coisa que ele está preocupado é com a economia da causa dos investimentos que os filhos dele na bolsa, porque o Brasil parado, os investimentos perdem, com certeza perde o valor. A preocupação dele continua, não foi os trabalhadores do Brasil, sim seu bolso. Exatamente, exatamente. A maioria dessas pessoas, você pega uma situação como por exemplo essas manifestações, você não vê povão na manifestação dele, você só vê playboy de carrão. Pega essas manifestações aí que teve atrás, pode olhar no YouTube aí que tem reportagens mais antigas de outras manifestações aí que foram feitas e você olha se tem gente, se tem povão. É tudo empresário, empresário que está perdendo dinheiro, que não está preocupado com o pai de família que vai trabalhar no negócio dele e de repente vai contrair uma doença e vai levar para casa e vai matar a mãe, né, ou a avó, quem quer que seja, entendeu? São os caras que só pensam neles. Eu sei que, como eu falei lá atrás, a gente tenta ver o lado de todo mundo. Eu, se fosse empresário nessa situação, estaria preocupado. Claro, o Brasil está com sérios problemas econômicos, né? As pessoas não estão querendo consumir, né? Estão em casa, tem mercados aí que estão totalmente falidos. Você pega a questão principalmente de importados, né? Subiu bastante o preço de eletroeletrônico, essas coisas assim, por causa da valorização do dólar, né? Ainda tem gente que vira pro cara e fala assim: ah, o que, que eu tenho a ver com dólar? Né? Para vocês verem o nível de alienação. O cara não sabe que o dólar subindo desvaloriza a nossa moeda e tudo que vem de lá de fora, que é quase tudo, fica mais caro, né? Então, assim, é complicado. Aí o cara só toma decisões equivocadas, manda o exército fazer um monte de cloroquina lá, compra insumos de cloroquina para fazer os medicamentos lá com 300% de aumento, paga caro porque é o tal do mercado livre, né? Não é nem que foi roubo, né? É porque estão cobrando caro mesmo, é a questão da exploração. Porque, infelizmente, o ser humano também tem isso. Isso a gente vive até no mercado a varejo. Quantas pessoas aí em mercado não denunciam em rede social a questão da exploração? Você vai comprar uma bandeja de ovos, tá R$ 20. Vai comprar não sei o que, tá 30, tá 40, tá 50. E você imagina em grande escala, né? Então, assim, tá tudo muito complicado. O momento realmente não é bom. É, infelizmente, o nosso presidente não está conduzindo a nação, ele está conduzindo a meia dúzia dele, ele está governando para a família e para alguns comparsas, né? E infelizmente, nós que somos maioria hoje, a gente está sem um líder e além de ter que ficar na internet, como eu faço aqui, para abrir uma câmera, para me arriscar a ficar sendo xingado por quem quer que seja, né? Porque estou defendendo uma narrativa que alguns consideram correta, mas outros vão achar que eu estou dando uma de doido, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas se eu, né, como cidadão, não fizer isso, e outras pessoas também, aí desanda de vez, entendeu? Porque o que essa galera quer, esses 30% que restou aí, é calar os 70%. Seja de um jeito ou de outro, seja usando essas fakes aí de rede social, né, para denunciar, porque hoje em dia é muito comum você ter um perfil, digamos assim, autenticado de rede social, com muitos anos, eu já vi gente falar isso comigo, e você é denunciado por qualquer um e você perde o seu trabalho, né, você perde o seu perfil. Então, é complicado, sabe? É complicado mesmo. Eu queria muito ter boas notícias para dar, principalmente eu queria ouvir boas notícias, né? Por isso até às vezes que eu evito ver televisão, né? Tem gente até que fica tirando onda, ah, você é alienado da Globo. Rapaz, a coisa que eu menos assisto é Globo, porque
A única coisa que eu assistia na Globo era futebol e não tá tendo esporte. Então eu não ligo nem na Globo, né? Eu não sou alienado na Globo, eu tenho várias fontes para formar a minha opinião. É, Agora, se as outras pessoas se ligam apenas no canal do Boi, né, já que o antagonista não presta, já que a Globo não presta, a Veja é comunista, a Época não sei o que, então, meu irmão, vai se virar lá com o canal do Boi, né, ou então com esses youtubers aí comprados, né, com cabide de emprego, para se alienar. Né? Então, é essa situação, desculpem aí a hora, eu sei que tá meio tarde, mas assim, tem gente que tá nessa quarentena aí também, tá todo descontrolado o horário, né? A pessoa dorme tarde, acorda tarde, às vezes fica obsoleto dentro de casa, né? Porque esse é um problema também que a gente passa, né? Mudando um pouquinho o foco do assunto. A gente que está em quarentena, eu já estou aqui há praticamente 60 dias, porque quem me conhece sabe que eu trabalho com esporte, e esporte envolve aglomeração de pessoas, então eu não estou fazendo nada, né? Eu estou só trabalhando realmente com mídia, estou fazendo aí meu projeto do canal do YouTube, e é o que está, né, fazendo eu focar, né, porque realmente é uma situação difícil. Você fica estressado dentro de casa, é, mesmo quem mora sozinho ou quem mora com alguém, você sempre fica estressado, as crianças ficam estressadas porque não estão participando de escolas, não estão interagindo com crianças, né? Estão só em casa, fica só em televisão, computador, né? Os pais estressados também, então assim, o nosso momento é complicado. E até por isso, né, as pessoas por não estarem focando em outras coisas, graças a tudo tá meio parado por causa da pandemia, aí sobra muita concentração de energia para gastar na tal da política, né? Gastar de forma errada. Deixa eu ver aqui mais uma. É isso mesmo. Então, assim, eu lamento bastante que esse tipo de coisa esteja acontecendo. Eu sou solidário a todo mundo aí que veio a perder alguém próximo, seja um parente, seja um amigo. Eu sou solidário a todo mundo. Eu não me atrevo nunca a dizer que alguém está morrendo de alguma coisa mentirosa, que estão mentindo a respeito da doença. Né? A gente sabe que o vírus é politizado, né? Porque os governantes eles querem colocar a mão na verba do governo federal, lá, a ajuda da Câmara, dos 120 bilhões, para ajudar os governos. Mas aí, por causa disso, eu vou achar que não existe doença. Né? Vou ficar achando que tá tudo bem, que eu posso sair para a rua porque o mito tá certo, né? Não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer com isso? Vai morrer boa parte dos eleitores dele, porque eu não sou eleitor dele e estou dentro de casa. Né? Quem está indo para a rua peitar a doença não sou eu, não. São os eleitores dele que confiam cegamente na palavra dele. Ele se fosse eu fazer uma. Que Deus me livre, mas eu fazer uma analogia bíblica, ele é cego guiando outros cegos. É isso que Bolsonaro é hoje. Ele é um cego que guia outros cegos. Né? E assim, tá levando o povo pro abismo. Agora eu não sei se ele vai cair junto ou se ele vai conseguir se salvar. Né? Eu espero que ele venha cair, né? E espero que a gente não tenha uma guerra social aqui no Brasil, uma guerra civil, por conta dessa situação. Eu espero sinceramente que a gente passe por isso da melhor forma possível. Em termos do coronavírus, eu não tenho muita expectativa para 2020. Eu acho que a gente não consegue resolver o problema nesse ritmo que a gente está caminhando. A curva de casos aí no Brasil só vem aumentando. Então, assim, eu acho que a gente não vai conseguir sair dessa crise antes de 2021. Tanto é que já tem gente preocupada, né, a essa altura do campeonato se vai ter carnaval em 2021. Eu tô pouco me lixando para carnaval. Se não tiver, melhor ainda. Menos desperdício de dinheiro, menos tragédia. Né? Então, assim, eu espero sim que a saúde volte, que a paz reine, né? Que a normalidade venha a acontecer, que a gente possa retomar nossas vidas normalmente, né? Ter nossa rotina, nosso trabalho, nosso convívio social, né? Que eu sei que tem gente que está sentindo muita falta disso, né? Mas é preciso agora ter calma, ter paciência, entender que é melhor você ter uma ansiedade dentro de casa e passar por isso, do que você se expor na rua e ter uma ansiedade por estar no hospital acamado. Né? Então,
ter realmente consciência social nesse momento, se proteger, proteger aqueles que a gente ama e bola para frente, confiando em Deus que as coisas vão se normalizar. Só fazer aqui um comunicado, né, que amanhã estarei mais uma vez ao vivo no programa Miguel Boente e Amigos, a partir das 7 horas da noite, aqui no Facebook, com essa live no comando do Gerson Almeida, vai ser retransmitido aí pela Web Rádio Gamboa. Estaremos aqui, se Deus quiser, pontualmente às 7 horas da noite. Ainda não agendei os convidados. Para a galera que está aqui em Guamaré, que ontem sentiu falta do Vaninho, que eu tinha convidado, eu vou refazer o convite, ver se ele pode participar com a gente. E na terça-feira também tem live, né, com a minha amiga Paula, lá do Rio de Janeiro. A gente vai decorrer aí sobre alguns temas políticos também, de saúde, né? Então essa é a nossa programação para esse início de semana. Vai ser muito, digamos assim, comum vocês a partir de agora me verem online praticamente todos os dias. Para quem não sabe ainda, eu estou com uma equipe de 17 pessoas. A gente está trabalhando num projeto chamado Todos por Um, né, que vai ser um canal de YouTube com outras mídias sociais acopladas, com Facebook, com Twitter, com Instagram, com servidores aí de podcast, entre outros. A gente vai tratar de política, de esporte, de religião, de cotidiano, assuntos femininos, utilidade pública, né? Tem muita coisa interessante, vai ser uma atração a mais aí na internet, que vai agregar bastante valor, inclusive na parte política, porque o nosso canal ele tem alguns comentaristas políticos já escalados, de todos os lados. Então o nosso canal ele não vai primar por A ou B, né? A gente é apolítico, a gente vai fazer um debate onde quem é pró-Bolsonaro vai colocar ao lado dele, quem é contra vai colocar ao lado dele, e você que está assistindo o debate vai, como diz na Bíblia, analisar tudo e reter o que for bom para você, né? Essa é a nossa linha de trabalho, e pedindo aí a bênção de Deus, né? E também a bênção de todos vocês, né, nesse início de semana. Obrigado aí por me acompanhar esse tempo. Quem puder aí quando terminar o vídeo, né, dar uma compartilhada, eu agradeceria bastante, porque fica rodando aí o vídeo no Facebook e ajuda nas visualizações mesmo depois da live encerrada. Então, se vocês puderem aí depois dar uma compartilhada, eu agradeço. E amanhã às 7 da noite estarei aqui na live esportiva, programa Miguel Boente e Amigos, falando aí sobre esporte, tá? Muito obrigado mesmo aí pela audiência de vocês, né? Chegamos aí a um pico bom, né? Para quem não tinha divulgado nada, simplesmente abri a câmera e comecei a falar aqui, né? E tive um bom retorno. Obrigado de coração a vocês. Cuide-se bem e boa semana. Tchau, tchau.